Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem muito programa por aí que só de ver a vinheta parece que você já volta no mínimo uns 20 anos no tempo, né? É como se você voltasse lá naquela época em que ainda valia a pena ver a televisão. Hoje em dia nem as vinhetas mais estão salvando. Quanto mais os programas, parece que quanto mais fácil ficou para criar vinhetas, menos criativas elas ficaram. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar mais algumas daquelas vinhetas inesquecíveis, aquelas que só de começar você já sabe que vinha coisa boa por aí. Muita gente ainda morre de saudade da antiga TV Globinho, né? Mas quem teve sua infância ali nos anos 90 tem saudade mesmo é do antigo Disney Club, que também era conhecido como TV Cruz. Você lembra? Revolucionário Ultra Jovem. Mas pra falar a verdade, eu já falei tanto do Cruz que eu queria pegar um detalhe aqui com vocês na abertura, que é uma coisa que eu sempre pensei porque eu sou muito à toa e minha cabeça funciona assim, mas tudo bem. Teoricamente, eles eram um grupo de crianças que invadiam o sistema do SBT pra passar o programa deles e salvar a gente de ver novela. Assim, tomaram a bala pela gente, né? O guarda-costas. E como eu ia dizendo, eu estou aqui para defender os seus direitos. Quem é que aguenta ver jornal essa hora? Ver novela? Quem? Quem aguenta? Tá, a gente vê na abertura o sinal batendo no satélite e tudo mais, né? Mas é realmente possível invadir um canal de TV dessa forma? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse momento é como funciona um satélite. Porque você pode ter até uma anteninha aí e nem sabe o tanto de trabalho que rola. Um satélite é feito por grandes empresas que vão atender outros montes de empresas. Que um satélite você consegue fazer muitas funções, tipo até transmitir internet, que nem é o plano da Starlink, que é uma empresa do menino Elon Musk. Mas os satélites também são muito usados em lugares que não tem muita estrutura, ou até em lugares mais pobres, porque eles conseguem abranger grandes áreas. Mas tá, e a construção? A primeira coisa que você tem que pensar é a dificuldade de construção. Um satélite fica mais ou menos 15 anos em funcionamento, só que você tem que construir muito bem, porque não é igual o carro velho que você tem, não tem como dar manutenção, entendeu? Depois disso eles fazem um lançamento e colocam ele numa órbita geoestacionária. Geo o quê? É o seguinte, ó, vamos supor que a Terra rode a 50 km por hora. Não é isso não, mas é só para você entender. O satélite também roda, porque assim quando você apontar a sua anteninha para o satélite, ele vai estar sempre na mesma posição e você não perde esse sinal. Aí como funciona? As empresas de TV mandam o sinal pelas antenas delas e eles contratam a empresa do satélite para distribuir esse sinal, sacou? Mas tá, é possível que crianças invadam um satélite? Com uma antena de guarda-chuva do Mickey, não. Mas segundo os especialistas, os satélites ainda pecam um pouco nas regras de cibersegurança. Eu acho que até porque ninguém bota fé que eles vão conseguir hackear o trem lá, né? Mas vários satélites foram hackeados nos anos 90. Inclusive um deles, o pessoal direcionou as placas energéticas dele direto para o Sol, fritando a bateria toda. Pensa no prejuízo, né? Mas também é difícil pra danado você fazer um negócio desse, né? Então é melhor deixar pro pessoal do Cruz mesmo e segue a vida. O Brasil inteiro vai estar plugado na gente. Quer os adultos queiram ou não queiram. E lá em 1999, o SBT estreava um dos seus programas mais famosos, o Show do Milhão. Esse era aquele programa que a gente ria dos universitários que não sabiam nada, né? Gente, a gente foi os universitários, mano. Imagina a gente dando dica pra alguém. Não presta. Eu presto sim. Ah, nossa senhora, que sapiência! O Show do Milhão sempre mostrou bons números na audiência, e até por isso teve 3 fases. Além disso, tinha também aquele jogo de tabuleiro do Show do Milhão, que você ia subindo nos degraus até chegar no milhão. Você deve lembrar dele aí. Ele era bom, o único problema é que ele não tinha aquela vinheta do programa. Daí você tinha que ligar um CD enquanto jogava para entrar no clima, né? Vamos começar agora com a pergunta que vale R$1.000. Tomou? Nas 2 primeiras fases do programa, ele foi apresentado pelo próprio Silvio Santos e tinha sido encerrado ali em 2009. Mas aí o SBT resolveu começar a passar as reprises do programa. E não é que a audiência dessas reprises estava indo muito bem? E por causa disso, eles resolveram trazer uma 3ª fase pro programa. Só que agora com o Celso Portiolli como apresentador. E aí,
Tá curtindo o show do milhão? Olá, eu gosto de dinheiro. Ficou bom também, se você desconsiderar alguns pontos e tudo mais. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Não, Maria! Depois a Globo até tentou fazer um igual com aquele programa Quem Quer Ser um Milionário, né? Mas aí todo mundo sabe que não é a mesma coisa e que o Show do Milhão é muito melhor. Show do milhão! Sai embora, Silvio! Show do milhão! Mas se tem uma série que podia passar o horário que fosse no SBT, que sempre ia ter gente assistindo, era Chaves. Você provavelmente vai lembrar daquela abertura que a gente contava de 10-0 vendo os personagens, né? Essa era a abertura mais famosa aqui no Brasil. Mas não foi a primeira vinheta que o Chaves teve, não. Acontece que lá em 1971, quando o Chaves estreou no México, ele tinha uma abertura bem diferente. Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Eu não sei você, mas pra mim a vinheta dos 10 segundos era bem mais legal. E não tinha jeito. Qualquer que fosse o horário que o SBT passasse Chaves, o sucesso era enorme. Só pra você ter uma ideia, o Chaves já bateu até mesmo uma Copa do Mundo na audiência. Isso aconteceu lá em 1990, quando pouco antes do jogo Brasil e Escócia, a Globo estava apresentando um boletim esportivo. Pra competir com o boletim, o SBT resolveu passar Chaves no mesmo horário e não deu outra, né? Enquanto o boletim esportivo fez 30 pontos de audiência, o Chaves foi lá e fez 36. Depois disso, a Globo chegou até mesmo a tentar comprar o seriado para parar de perder para ele, mas acabou não conseguindo. E ó, muito disso foi graças ao próprio Silvio Santos. Isso porque lá em 1984, ele teve uma reunião com seus principais diretores, perguntando o que eles achavam dessa nova série mexicana que tinha surgido. Todos eles aconselharam o Silvio Santos para não investir naquilo, porque os cenários eram ruins, as piadas eram infames, eram sem graças, né? Mas o meu pai não fica dando na cara de ninguém. Chiquinha, deixa pra lá, deixa pra lá. Quando tem uma briga, é só ele que apanha. Mas o que o Silvio Santos foi lá e fez? Foi lá e comprou o Chaves. Que ele que mandava mesmo, né? É que eu quero saber a sua opinião, mas é só saber mesmo, porque eu já decidi. Desde então foi sucesso atrás de sucesso até 2020, quando o Chaves acabou saindo da grade do SBT. Isso aconteceu por uma disputa de direitos entre a TVS, a emissora original do Chaves, e o Robert Gomes Fernandes, que é o filho do Chaves. A expectativa é que essa disputa toda se resolva ainda esse ano e que o SBT possa finalmente voltar com o Chaves na sua programação para poder salvar uns pontinhos de audiência ali, né? E olha, tem precisado, viu? E quem acordava bem cedinho no domingo podia correr e ligar o SBT para não perder um episódio do Siga Bem Caminhoneiro. O programa mostrava a rotina dos caminhoneiros pelo Brasil afora, além de apresentar várias dicas e informações. Eu tenho certeza que tinha muita gente que não perdia um episódio aí, né? Era assim, não, hoje é dia de ver o Siga Bem o Caminhoneiro. Esse programa ficou no SBT de 1995 até 2008, quando o SBT rescindiu o contrato com a Cobram, a produtora do programa. Daí de 2009 a 2012, o programa mudou seu nome para Brasil Caminhoneiro, passando na Band, mas só até o SBT resolver voltar com ele. Daí de 2012 até 2019, o Brasil Caminhoneiro ainda passava nas manhãs de domingo no SBT. Depois disso, o programa ainda chegou a passar na TV Aparecida e na Rádio Capital. E atualmente ele sumiu. Ele infelizmente morreu, Bárbara, porque ele está na Record. A direção certa é aqui. No Brasil Caminhoneiro. Então, para quem ainda tinha vontade de conferir o Brasil Caminhoneiro e relembrar os velhos tempos, é só ligar lá na Record no sábado às 7 da manhã que você vai poder conferir um novo episódio. Brasil Caminhoneiro. E para quem gostava de ficar ligado no SBT nas manhãs de domingo, vai lembrar do Pesca e Companhia. Você lembra? Sua companhia é domingo bem cedo. Pesca e Companhia. Naquela época dava pra você fazer um combo, né? Já emendando o Siga Bem Caminhoneiro com o Pesca e Companhia. E depois era só ir pra feira, comer um pastel com caldo de cana, ir pra missa, aí você escolhia. Quer dizer, a sua mãe escolhia por você, né? O Pesca e Companhia foi o primeiro programa da TV a mostrar a pesca esportiva. A pesca esportiva é quando você fica horas tentando pegar um peixe para depois você pegar, tirar uma foto e devolver ele pra água, né? Você volta pra natureza. Tem muita gente que realmente ama esse tipo de pesca. E tem até mesmo concursos e campeonatos
dela. Inclusive, o torneio de Três Marias é bastante famoso nesse meio. E em 2019 foram mais de 260 pescadores participantes, rendendo até um barco para os vencedores. E foi o Pesca e Companhia também quem iniciou as discussões se a pesca esportiva machucava ou não os peixes. Hoje em dia a gente sabe que ela não machuca, desde que os pescadores saibam manusear corretamente os peixes e os equipamentos. Mas na época teve muita gente falando contra e a favor disso. Os peixes são amigos, não comida. O programa ficou no ar de 1990 até 2003, passando por SBT, Band, Record e Rede 21, até finalmente sair do ar, né? Mas não sem antes servir de inspiração para vários outros parecidos que surgiram e estão aí até hoje. Se inscreve no canal, hein? E para quem gostava de ficar acordado à noite, o jeito era sempre conferir qual filme estava passando no Supercine. E não tinha jeito, né? A vinheta do Supercine era sempre um misto de sentimentos. Tem gente que chegava a ter medo quando ela começava a passar, mas a verdade mesmo é que ela dava uma sensação de solidão, mas de tristeza, né? Era como se você fosse a última pessoa acordada na face da Terra e só tivesse restado aquele filme para você assistir. O Supercine teve a sua estreia lá em 1981 e de lá para cá mudou de dia e de horário. Hoje em dia você ainda pode conferir o Supercine todo sábado, ali por volta da 00:30, logo depois do Altas Horas. Mas se você for conferir mesmo, já vai se preparando psicologicamente para a vinheta, né? Porque assim, não pode sentir sozinho não. E se tem duas vinhetas que fizeram parte da infância de muita gente, eram as de Pokémon Esse meu jeito de viver. E Digimon. Quem aí lembra dela? Pois eu aposto que todo mundo aqui cantava junto assim que a abertura começava. Digimon, digital, esse é meu jeito de viver. Quem nunca foi igual? O desenho do Pokémon foi lançado antes do Digimon, mas sempre teve meio que essa rivalidade entre os dois, até porque os dois terminam com Mon, né? Aí eles caçaram. Tinha sempre quem gostava mais de um do que do outro, quando na verdade o melhor mesmo era ver os dois ao mesmo tempo, né? Mas teve uma época que a rivalidade dos dois desenhos era tanta que até Eliana e Angélica entraram no meio. Acontece que lá nos anos 2000, Pokémon ganhava na audiência de Digimon, e a Globo resolveu lançar uma versão da abertura de Digimon com a Angélica para ver se melhorava um pouquinho na audiência. E a Record não deixou barato e resolveu gravar sua própria versão de Pokémon, mas agora com a Eliana. Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom. Fica até um pouco difícil falar qual das versões é menos pior, assim, né? E é claro que eu não podia esquecer da vinheta de um dos últimos bons programas da TV brasileira. Aquele programa que teve sua primeira exibição em 3 de abril de 1973 e que conta com mais de 1.200 episódios. Aí você deve estar se perguntando, que programa é esse? Onde que ele passa? Como que teve assunto para tanto episódio? Hoje, no Globo Repórter. E você sabia que essa música da abertura do Globo Repórter já chegou até virar trilha sonora de filme? Essa música é uma criação do produtor musical Jim Bowen e do grupo musical J.B. Pickers. Talvez você não conheça a banda de nome, mas se algum dia você assistiu ao filme Corrida contra o Destino, então você vai lembrar dessa música. O Globo Repórter, assim, ou melhor, o Jim Bowen, foi responsável pela trilha sonora desse filme. Como o filme é mais antigo, de 71, dá sim pra gente dizer que o Globo Repórter foi quem copiou Corrida contra o Destino. O Globo Repórter é um dos programas mais antigos da TV, sempre com um tema diferente e indo ao ar nas noites de sexta-feira. Ele nasceu da ideia de fazer um programa similar ao 60 Minutes da CBS, também conhecido como 60 Minutos. Só que na época a Globo não tinha estrutura para fazer um programa igualzinho todo de matérias externas fora do estúdio. Daí, eles optaram por fazer um formato parecido com o antigo Globo Shell Especial, onde um apresentador faria uma narração em off de cine documentário. O formato deu super certo, e no ano que vem, o programa vai completar seus 50 anos de duração. Em abril de 1973, o som agudo de uma guitarra elétrica anunciou pela primeira vez.
E similar ao Globo Repórter, tinha também o SBT Repórter. Quem lembra dele? O SBT Repórter ficou no ar de 1995 a 2013, ganhando uma edição especial em 2017. Ele já chegou até mesmo a vencer o troféu imprensa como melhor programa jornalístico, mas chegou ao fim devido ao seu alto custo de produção. Mas me conta aqui, né, aquela batalha, você preferia o SBT Repórter ou o Globo Repórter? Porque assim, tem uma diferença grande, né? E ó, aproveita que esse vídeo tá no finalzinho e já corre para ver a primeira parte dele e conferir mais um montão de vinhetas que vão te lembrar muito da sua infância, adolescência e até um período que você já era mais velho mesmo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve e badala esse sininho aí. De segunda a sexta, meio-dia, eu tô aqui pra gente encontrar e trazer um conteúdo legal pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!